Jornal Rio Doce está de volta. Direta Já, o maior movimento da democratização do Brasil completa 40 anos. O professor Rodrigo Samota lembra bem desse dia histórico. Ele tinha 17 anos e foi ao ato um mês antes de entrar na UFMG como estudante. O comício em BH ocorreu em 24 de fevereiro de 1984. Foi um dos primeiros em defesa da democracia e um dos maiores até então. Milhares de pessoas lotaram a Praça Rio Branco e a Avenida Afonso Pena para ouvir discursos das principais lideranças políticas do país. Não houve registro oficial do público presente, mas fala-se em 300 mil pessoas. Foram episódios marcantes para a geração que estava ali começando a se tornar cidadão, que era o meu caso, né? Para mim foi um batismo político, foi assim, uma primeira experiência política de cidadania, de perceber que nós brasileiros podíamos ser um povo também no sentido político, né? Termos direitos, reclamarmos direitos. Então foi um evento fundamental para mobilizar esse sentimento, né, de democracia. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Senhor presidente, está encerrada a sessão. A emenda Dante de Oliveira foi derrotada. Os brasileiros só votaram para presidente 5 anos depois, em 1989. Nesses 34 anos de redemocratização, o Brasil viveu 2 processos de impeachment de presidentes e, mais recentemente, ataques à democracia, que culminaram com a invasão dos prédios na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Autor de livros sobre o período, o professor diz que grupos radicais de direita defendem a ditadura com um discurso de ordem e patriotismo. Para ele, uma negação da história. O problema com esse discurso, né, nostálgico da ditadura é que ele esconde que foi uma ditadura, que foi um período de violência, que foi um período de censura, em que pessoas eram presas, torturadas, assassinadas, desaparecidas. A imprensa era controlada, era vigiada. Então é um período de violência e de autoritarismo que não se pode esconder, não é? Então, o grande problema com essas mensagens nostálgicas da ditadura é que uma nova ditadura seria trágico para o Brasil, para todos nós. O melhor caminho para o Brasil, enfim, viver bem é o caminho da democracia, da liberdade, da consulta à opinião popular, e não o caminho do autoritarismo. Confira agora o quadro de psicologia com o doutor Lucas Napoli. Outro dia, numa aula ao vivo lá da Confraria Analítica, eu falei para os alunos sobre os 2 tipos de falta que, do meu ponto de vista, podem estar em jogo na experiência humana. Trata-se da falta estrutural e da falta traumática. Essa é uma ideia que eu tenho desenvolvido há algum tempo e que vai de encontro ao que me parece ser um grave equívoco cometido por muitos psicanalistas. Afinal, tradicionalmente, nós somos ensinados em psicanálise que só existe um único tipo de falta, a falta estrutural. Vocês conhecem a ladainha, né? Todos nós somos seres estruturalmente faltosos, porque não existe um objeto capaz de saciar plenamente o nosso desejo, blá, 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 blá. Tudo isso é verdade. O problema é achar que quando um paciente se queixa dos efeitos nefastos da negligência real que ele sofreu por parte da mãe, por exemplo, o que está em jogo é essa falta estrutural. Não é. Trata-se de um outro tipo de falta. Uma falta que não deveria existir. E que, de fato, não existe para a maioria das pessoas. Uma falta traumática. A falta estrutural de um objeto plenamente satisfatório é inevitável. E um dos nossos desafios na vida é aprender a conviver com ela. Já a falta traumática só vai acontecer se o sujeito não receber aquilo que lhe é de direito na infância, a saber, um ambiente amoroso, acolhedor e pacífico. Quando a gente não faz essa diferenciação, podemos acabar retraumatizando os nossos pacientes. Imagine, por exemplo, uma mocinha que passe a sessão inteira se queixando das surras violentíssimas que ela recebia por parte do pai na infância.
Se o analista admite as diferenças entre as duas faltas, ele entenderá que essa paciente sente falta do pai amoroso e não violento que ela realmente deveria ter tido. Ou seja, essa paciente não está ansiando por um objeto idealizado, como um neurótico típico que se queixa que a namorada não o satisfaz plenamente. Não! Ela está sentindo falta de um objeto real que deveria ter existido. O pai amoroso. Todo pai deveria ser amoroso, acolhedor e não violento. Ela não está desejando uma idealização. Se o analista só trabalha com a ideia de falta estrutural, ele pode confundir as bolas e acabar achando que essa paciente precisa parar de idealizar a figura paterna, como se o problema tivesse com ela. Fazendo isso, sem perceber, esse terapeuta está passando pano para o ambiente hostil que a moça vivenciou na infância. E assim, levará essa pobre paciente a pensar que a raiz do problema está exclusivamente nela mesma. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.